Subindo uma montanha íngreme, numa noite escura, e do céu surge uma voz: desmontem de suas montarias, desçam, pegam pedras, enchem suas sacolas, remontem e continuem viagem. E amanhã de manhã vocês estarão alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns desmontaram, outros não. Alguns pegaram muitas pedras, outros poucas. Colocaram nas sacolas, remontaram e continuaram viagem. Quando o dia amanheceu, tal qual a voz tinha dito, eles estavam alegres e tristes ao mesmo tempo. Alegres porque com a luz do dia, quando olharam nas sacolas, não eram pedras, eram diamantes. E tristes, por que eu não peguei mais? Eu espero que quando nós terminarmos essa apresentação, você fique alegre e triste. Alegre por estar levando alguns diamantes para casa, que eu apenas sou o veículo disso. E triste, por que não pegou mais? Nós vamos fazer desses 55 minutos o melhor que nós podemos fazer nesse tempo. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Vou falar de novo para quem não escutou. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. O padre Darcy teve a gentileza de me mostrar o santuário, não só me mostrando o santuário, com toda a sabedoria dele, me educando, e ele disse para mim o seguinte: a principal razão da vinda aqui é a renovação da esperança. Isso é muito importante, porque nós começamos a morrer quando as nossas recordações começam a ficar mais fortes que as nossas aspirações. Quando a pessoa começa a conjugar o verbo no passado, eu fiz, eu era, você sabe que essa pessoa começou a dar Deus para a vida. Então, quando você renova a sua esperança, você percebe que você pode ter novas metas, novos sonhos. E eu tenho aqui um desafio para você que está nos escutando. Eu gostaria que você agora pensasse nas 3 coisas mais importantes que aconteceu na sua vida até hoje, desde o dia que você nasceu até hoje. Quais foram as 3 coisas marcantes, boas na sua vida? Se você tivesse que selecionar 3 momentos da sua vida para representar o seu viver nesse planeta Terra. Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, dizia o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós estamos passando um tempo aqui na Terra para adquirir uma experiência humana. Temos momentos agradáveis e momentos desagradáveis. Não é à toa que nós nascemos chorando, porque nós sabemos a barra que nós vamos enfrentar na vida. Aqui é planeta Terra, aqui não é paraíso. Se você quiser ser feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano, você está no lugar errado. Aqui nós temos momentos felizes e momentos não tão felizes. Faz parte da vida. É como se fosse uma montanha russa. Tem momentos que nós estamos muito bem, tem momentos que nós não estamos muito bem. E você já sabe que se não estiver muito bem, não vai durar muito, vai melhorar. E se estiver muito bom, também não vai durar muito, vai piorar. Se você aprende esse conceito da montanha russa, isso ajuda. Mas vamos voltar lá. Você vai pensar em 3 momentos especiais da sua vida, marcantes, coisas importantes que ocorreram com você desde que você nasceu até hoje.
Escolha uma, escolha duas, escolha três. Eu vou assumir que você já tem na sua mente esses 3 momentos mágicos. E eu vou fazer aqui uma declaração. Pelo menos 2 desses 3 momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você se casou um dia, teve filhos, constituiu uma família. O dia que você conheceu o seu esposo, a sua esposa, foi assim? Você levantou um dia e disse assim: hoje eu vou conhecer alguém por quem eu vou me apaixonar, com quem eu vou me casar. Foi assim? Não foi. Você foi a algum lugar, você conheceu alguém, você se apaixonou, você se casou. Se você começar a analisar sua vida, os momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você estava fazendo uma coisa e num ângulo de 90 graus, algo aconteceu de mágico, de milagroso. São os milagres que acontecem a cada momento, que nós não chamamos de milagres, mas eles são milagres. Você vai ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar, você está na fila do caixa para pagar o seu quilo de açúcar, alguém começa a conversar com você, lhe dá uma dica, você fatura R$1 milhão. Você foi ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar e sai de lá com a ideia de R$1 milhão. Mas essa ideia de R$1 milhão só vai se concretizar se você tiver no seu coração a esperança de que a coisa vai dar certo. Porque se você tiver no seu coração a expectativa que vai dar errado, eu lhe aconselho a nem começar, porque não vai dar errado. Henry Ford tinha uma frase que dizia assim: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Se você pensa que pode, você vai trabalhar para que isso aconteça e vai se concretizar. Se você pensa que não pode, você não vai fazer nada e isso não vai acontecer. Quer dizer, a profecia de pode ou não pode vai se manifestar. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de vários ingredientes. O bolo da vida necessita vários ingredientes. E um desses ingredientes é o diálogo. Um desses ingredientes é a capacidade de se comunicar. Ele não é o único, mas ele é fundamental. O primeiro ingrediente, eu diria, é o respeito que você tem para com você mesmo. É a sua autoimagem. É o quanto você gosta de você. Ninguém pode ofertar o que não tem. Você não pode ofertar amor para o próximo se você não tem amor por si mesmo. Você não pode ofertar inteligência para o próximo se você não tem inteligência para você mesmo. Você não pode ofertar comunicação para o próximo se você não tem comunicação com você mesmo. Então a primeira coisa que Deus quer da gente é que nós tenhamos o amor próprio, que a gente se respeite no mundo. Isso chama-se autoestima, isso chama-se autoimagem. E eu tenho uma boa notícia para você: autoestima e autoimagem não é feito de cimento, não é feito de aço, é feito de linguagem. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Vou falar de novo. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu na sua infância, não interessa o sofrimento que você teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade para você chegar até aqui. O seu futuro é uma possibilidade para você ir onde você quiser ir. Mas se você não se conscientizar disso,
O seu futuro vai ser nada mais, nada menos do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões existentes na sua família que você gostaria de se livrar deles? Porque a sua família, como a de qualquer outro, não é perfeita. O indivíduo, para ser médico, precisa fazer medicina. O indivíduo, para ser advogado, precisa fazer direito e fazer o exame da OAB. O indivíduo, para ser jornalista, precisa fazer jornalismo. Para você ser pai e ser mãe, você só tem que fazer uma coisa: copular, ter relação sexual. E os filhos nascem. Então os pais, 99,99, não estão preparados para ser pai e mãe. Vão aprendendo com o erro dos filhos. Os seus pais erraram com você, os pais deles erraram com eles, você errou com seus filhos vão errar com seus netos. Isso faz parte da vida. Não precisa ficar com sentimento de culpa disso não, porque é assim que é assim que a vida funciona. A gente vai aprendendo com os erros. No segundo filho você já erra menos, no terceiro você erra menos, se você parar e pensar aquilo que está fazendo de errado. O segundo ingrediente do bolo da vida é a comunicação. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Eram os coronéis e era vitalício, valia para a vida inteira. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Meus amigos, a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se conhecimento. Você é rico ou você é pobre em conhecimento. Mas conhecimento só tem validade quando aplicado, quando passado de um cérebro para outro. E a passagem do conhecimento de um cérebro para outro se faz através do diálogo, se faz através da comunicação. Portanto, jovens que estão aqui nos assistindo, comunicação se tornou essencial, tanto no sucesso pessoal quanto no sucesso profissional. E faz parte da natureza do espírito humano evoluir. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai dizer assim, ó, eu vim aqui pedir uma graça para piorar um pouco a minha vida, porque está boa demais. Eu acho que Nossa Senhora Aparecida nunca escutou essa solicitação de alguém que venha visitar o santuário, dizendo que a vida está boa demais e que queria que piorasse um pouco. Faz parte do espírito humano crescer, evoluir. Galgou uma montanha, que procura uma montanha mais alta. E vocês jovens vão ver isso na vida. Você vai atingir as suas metas. Você quer passar no vestibular, passou no vestibular, quer se formar, quer arrumar um emprego, quer ser promovido, quer montar sua própria empresa. E você vai galgando as coisas na vida. Isso faz parte. À medida que você sobe no escalão da vida, talvez o ingrediente mais importante seja o diálogo, seja a capacidade de se comunicar, seja a capacidade de se expressar, seja a capacidade de entender o outro. Então, se você me permite, eu vou apresentar para você um modelo de diálogo que eu desenvolvi. Você vai ver que eu desenvolvi, porque você nunca viu isso na literatura. Eu criei um modelo para isso. Deixa primeiro eu conversar com você sobre modelo. Se eu desse de presente para você agora uma pérola, você provavelmente ia colocá-la no bolso. Se eu me encontrar com você semana que vem e lhe der uma segunda pérola, de novo, você vai colocá-la no bolso. Se eu der para você daqui 15 dias uma terceira e última pérola, você vai colocá-la no bolso. Se eu me encontrar com você daqui 6 meses e perguntar: onde estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim: a primeira eu coloquei no criado mudo, a pessoa que arruma lá em casa não percebeu, jogou no lixo. A segunda eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia e a pérola não voltou.
E a terceira, eu guardei tão bem guardado, que eu acabei escondendo de mim mesmo. Você já escondeu alguma coisa de você mesmo? Você guardou tão bem guardado que você não sabe onde está? Isso acontece com a gente. Se ao invés de eu lhe dar as pérolas, eu lhe desse um fio de nylon, e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, e fizesse um colar, e colocasse o colar no pescoço, e eu me encontrasse com você daqui 6 meses e perguntasse: onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você ia responder: estão aqui, eu fiz delas um colar. Meus amigos, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias, ou não concretizaram-se, ou pior, estragaram a vida da pessoa. Você não sabe que uma boa ideia pode estragar uma família, uma boa ideia pode estragar uma empresa. Porque mais importante do que a ideia é o modelo para segurar a ideia. Se você conhecer um indivíduo que tem um bom modelo empresarial, se ele mora em Aparecida do Norte, se ele mora em São Paulo, se ele mora em Tóquio, se ele mora em Nova York, se ele mora em Sydney, na Austrália, ele vai se dar bem, empresarialmente falando, porque ele tem um modelo. Então vamos montar um modelo de diálogo. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. O terceiro nível eu chamo de coração-coração. Vamos começar com o primeiro nível. Boca-ouvido. Deixe-me primeiro fazer uma distinção para você. Ouvir e escutar não são sinônimos. Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. Você já foi alguma vez num restaurante e pediu ao garçom para lhe trazer uma água com gás, e ele lhe trouxe uma água sem gás? Ou você fez uma solicitação e ele lhe trouxe outra? Aquele garçom, naquele momento que ele recebeu o seu pedido, ele estava operando no nível 1. No nível 1 ninguém é promovido. No nível 1 você não conquista as pessoas. No nível 1 você não vai para frente na vida. Não interessa a nota que você tirou na escola, isso não faz diferença, porque a escola lhe passa informação. A vida lhe exige competência de ação. Imagine você indo a Guarulhos, e lá tem uma aeronave se preparando para decolar São Paulo, Nova York. E você entra na aeronave para fazer esse voo. E da cabine do piloto, o piloto fala assim: senhores e senhoras, eu não sou piloto, mas eu tenho muitas opiniões e já li muitos livros de como pilotar um avião. Você ficaria na aeronave? Não. Você não quer saber quantos livros o piloto leu. Você quer saber se ele tem competência de tirar a aeronave do chão, voar com ela e aterrissar são e salvo em Nova York. A vida exige da gente competência de ação. O que cai na prova não cai na vida. Se você observar na sua cidade, você vai encontrar indivíduos que eram CDFs, que eram estudantes brilhantes, e hoje são pessoas que estão perdidas na vida. E você vai encontrar também pessoas que eram estudantes medíocres, e hoje são excelentes empresários, estão contribuindo para o bem-estar da comunidade. Por que isso? Porque esses segundos, eles sabem dialogar com o mundo, eles sabem dialogar com a sociedade, eles aprenderam, talvez até intuitivamente, o poder da comunicação. Então, se você me permite, eu vou começar a trabalhar nesse modelo do nível 1, boca-ouvido, nível 2, cérebro-cérebro, nível 3, coração-coração. Deixa eu primeiro fazer uma afirmação. Nós só chegamos ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não tem outro caminho.
É fácil você gostar de quem você gosta. Eu quero ver você gostar de quem você não gosta. Você faz uma decisão assim: a partir de hoje eu vou gostar de quem eu não gosto. Essa decisão é puramente do pescoço para cima. É uma decisão que não vai levar a nada. Porque se você não gosta da pessoa, fica difícil chegar no coração. O caminho para você pode até... Você tem que entender a pessoa, entender a problemática dela, entender de onde ela está vindo, por que ela atua daquele jeito. Aí finalmente você aceita a pessoa e chega no coração. Quando você está operando no diálogo nível 1, não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho. E entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe que ele vem falando isso há 5 anos e não funcionou nada. Pelo contrário, o filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo. E o pai não se dá conta que aquilo não é diálogo, que é um monólogo que ele está falando para o vento. Porque está entrando no ouvido e saindo no outro. Você deve conhecer um ditado popular que diz assim: a palavra convence, o exemplo arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta. O melhor modo de você educar seu filho não é com sermão. Isso não é diálogo, isso é monólogo. O melhor modo de você educar seu filho é com exemplo, dando exemplos. Aí a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai vendo o exemplo daquilo que você quer que ele seja, ele vai observando aquilo todo dia, chega uma hora, ele e ela incorpora na estrutura psicológica. E como eu disse quando eu estava sendo entrevistado aqui na televisão, um pai de 45, uma mãe de 45, que conversa com um filho de 15, ela tem que entender que o filho de 15 nunca teve 45, e uma mãe de 45 já teve 15 anos. Então é função do pai, da mãe, descer ao nível do adolescente, para poder haver uma comunicação. Eu só posso me comunicar com vocês se nós fizermos uma conversa que interesse vocês. Não tem outro jeito. Eu tenho que ver o interesse de vocês e começar a fazer um assunto que interesse a vocês. Então eu tenho que fazer de acordo com o seu interesse, não de acordo com o meu interesse. Eu vou fazer a vitrine da minha loja, não de acordo com o meu gosto, de acordo com o gosto do cliente que eu quero atrair. Ah, mas eu tenho uma loja, eu tenho uma cunhada que é decoradora interna, ela fez uma decoração muito sofisticada. Que produto que você vende? Aí eu vendo produto popular. Então você agora está com um problema sério. Quem gosta da vitrine entra, não encontra o produto que quer comprar. Porque quem gostou da vitrine sofisticada quer comprar produto sofisticado. E quem compraria o seu produto? Olha na vitrine, não tem coragem de entrar. Pronto, aquela vitrine tão bem organizada que a sua cunhada fez porque é decoradora interna, está atrapalhando o seu negócio. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece, que não é da Bíblia, tá? Quando eu falar, você vai falar, isso está na Bíblia, não está não. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali, e não o que eu quero passar. Quero que você entenda isso. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Deixa eu contar para você uma pequena história. Eu conheci um senhor em São Paulo, um empresário muito bem sucedido, que me contou assim: doutor Laí, eu tenho um irmão gêmeo, único, univitelino, idêntico, igualzinho a mim. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Aos 14 anos eu me desentendi com a minha família, briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, briguei com meu irmão, pulei na carroceria de um caminhão e fui para São Paulo.
E eu fiquei 25 anos sem se comunicar com a minha família. E aqui em São Paulo eu ganhei dinheiro, virei empresário e tal. 25 anos depois eu ligo para casa. Eu fico sabendo que o meu pai já tinha morrido, que a minha mãe já tinha morrido e que sobrava esse meu irmão. Eu então resolvi dar um presente para o meu irmão, trazê-lo a São Paulo com ele e a mulher, para me conhecer, para conhecer os meus filhos, para conhecer os sobrinhos, e conhecer a família. Ele não quis vir de avião, eu mandei a passagem de ônibus. Eu fui buscá-lo na rodoviária e, para surpreendê-lo, eu organizei uma festa numa pizzaria, porque eu adoro pizza. E quando o meu irmão entrou na pizzaria, ele começou a passar mal, porque ele tinha nojo de pizza. Olha que interessante. Como esse empresário adora pizza, e ele queria agradar o irmão, ele achou a coisa mais lógica fazer uma festa numa pizzaria. Só que ele esqueceu de perguntar para o irmão se o irmão gostava de pizza. E aconteceu que o irmão não gostava, não tolerava pizza. Isso exemplifica o que está acontecendo com a gente. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo, porque não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que eu vou ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Imagine esse problema. Você vai ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Como é que Jesus ia ensinar como é o mundo espiritual para quem está na terra? Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica. Ele contava parábolas, ele contava histórias. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história, e dentro da história eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Era uma vez um navio de alta prioridade, porque carregava ouro, e de repente o motor desse navio enguiçou, e o dono do navio disse: para, traga aqui o melhor mecânico da região. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor. Ele disse: para, traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 2 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para, traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. E eles procuraram, encontraram e trouxeram ele e um assistente. E eles desceram no navio de helicóptero, foram até a casa de máquinas, escutaram o barulho da tubulação, tocaram nos tubos, e tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim, ligue. Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou 2 dias, e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia mandou uma conta de $100. Quem trabalhou 2 dias mandou uma conta de $400, $200 por dia, porque ele havia trabalhado 2 dias e ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada mandou uma conta de $10.000. O dono do navio falou: eu vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição: que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10.000. E ele mandou um bilhete para o dono do navio:
Para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, 9.999. Olha que interessante.